É uma loucura. É uma loucura. O Brasil se tornou isso, infelizmente, de 2019 para cá. Eu vi aqui que o senhor foi... Eu não sabia disso, na verdade. O senhor foi o primeiro advogado a atuar no inquérito das fake news. Já vou incomodar o senhor me desculpa, viu? Não, imagina. Porque essa é a pergunta que ninguém responde. Vamos lá. O que é fake news? Né? Como é que eu defino? Porque eu sou acusado por um crime que eu não sei o que é. Primeiro, já não tá errado você ser acusado de um crime que não tá na nossa língua. Já é um abuso, né? Já é um abuso pra mim. Eu sou obrigado a conhecer a lei. Agora, além de ser obrigado a conhecer a lei, eu tenho que estudar inglês também, é isso? Eu sou obrigado a saber inglês. Ó, pra você ter uma ideia de como isso tá totalmente torto, esse inquérito, você vai entender onde eu vou chegar com isso. Esse inquérito começa em 2019... Na verdade, não começa com esse caso em que eu atuei. Ele começa um mês antes, porque um ex-procurador da Lava Jato dá uma entrevista para o antagonista. Depois, o caso em que eu entrei foi da Cruzoé. Daquela famosa capa, o amigo do amigo de meu pai. E foi censurada mesmo? Foi censurada. Foi censurada. Caracteriza a censura. Censura, porque ela foi proibida de circular, foi retirada de circulação. Né? Mas desculpa a minha ignorância, tá? Imagino. Censura não teria que ser prévio? Isso também configura censura? Depois que saiu, eu mando recolher também a censura? Também é censura. Na verdade, a definição de censura, vamos dizer assim, ou uma possível, né, definição de censura, é a de você impedir que alguém tenha acesso a alguma informação ou que a informação chegue de forma completa ao leitor. Claro, desde que aquela informação seja uma informação jornalística, etc., o conteúdo seja informativo e assim por diante. E tem que ser estatal para ser censura? Eu considero que não. Não? Não. Eu considero, por exemplo, hoje, cancelamento, censura. Eu vou te dar um exemplo prático. A gente tem no Brasil o CONAR, por exemplo. O CONAR é um órgão que regula publicidade. Sim. É um órgão privado, é algo feito pela sociedade. É o que a gente chama de autorregulação. E o CONAR também censura. Ele também pode censurar porque ele diz, essa matéria aqui deve ser retirada e tal. E é censura privada. Cancelamento, por exemplo, que é algo que também se faz na sociedade, é feito de forma privada. Então, eu não caracterizo censura como algo estatal. Caracterizo como um ato de poder de alguém que, claro, possui aquele poder, de impedir que a informação chegue a alguém ou que alguém chegue à informação. Certo. Né? E isso aconteceu. A revista ela foi impedida de circular por conta dessa capa dizer respeito, à época, ao ministro Toffoli, quando ele ainda era AGU. Então, veio uma decisão e assim a coisa começou. Uma decisão dizendo que a capa tinha que ser retirada imediatamente do ar sob pena de R$100 mil. R$100 mil dia ou não? R$100 mil. Um valor. Não dizia. Não dizia. Você entendeu? Entendi. E aí eles retiraram imediatamente e chegou um oficial de justiça, na verdade um policial federal, dizendo, olha, tô aqui para entregar a multa dos R$100 mil. Bom, mas eu tirei. Mas não foi imediatamente. Mas o que é imediatamente? Você percebe como começa a ficar uma loucura aí? Na hora que saiu a decisão, ela teria que desaparecer de todos os lugares. Estava escrito na decisão, imediatamente. Entendi. Tá, mas o que é imediatamente, né? Desculpa cortar o senhor. É que isso eu, como sou engenheiro, isso me incomoda tanto no direito. Porque você fala assim, se eu falar sobre um assunto qualquer, sobre, sei lá, aço inox, um detalhe do aço... o cloro no aço inox tal, ele pode dar corrosão. Eu vou falar com 10 caras e os 10 vão falar a mesma coisa. Eu falo com 10 advogados e 10 são 10 coisas diferentes. Pois é. Aí por que eu não posso escrever um texto que todo mundo entenda do mesmo jeito? Por exemplo, esse cuidado, isso tem que ser tirado do ar até tal data, tal hora. E o que é imediato? O que é instantâneo? E aí você pega um dos problemas que a gente tem vivido no Brasil, porque a subjetividade é a mãe da censura. Toda subjetividade favorece o censor. Porque, veja só, se a lei não vale, se eu não consigo saber dentro da lei o que é que pode ou que não pode, você está na mão não da lei, e sim do juiz. Sim. Da cabeça do juiz.
E aí, meu caro, começa o nosso problema de 6 anos e meio para cá. Nós estamos não mais na mão da Constituição, não mais na mão da legislação, e sim na mão de juízes, ou de um ou outro juiz, ou sobretudo dos juízes da Suprema Corte, que são aqueles que têm a última palavra. Esse é o problema. A Constituição deixou de ser o que o texto dela diz que é. Sim. A Constituição passou a ser o que os ministros gostariam que ela fosse, ou acreditam que ela seja. E isso é um problema seríssimo, cultural, que nós criamos aqui dentro do Brasil. Eu vou te dar um outro exemplo para você ver o estado em que a coisa ficou. Tem uma súmula do STF. O que é súmula? Quando eles acham que um assunto se pacificou de tal maneira, é como se escrevesse uma frase para colocar na parede, um quadro. Ó, isso aqui é uma súmula, isso aqui não tem mais conversa. E ainda era uma súmula vinculante, ou seja, uma súmula que obriga todos os demais tribunais a seguirem aquilo. A súmula vinculante, número 14 do STF, dizia: todos os advogados têm direito a ter acesso integral a autos de inquérito ou autos de processos. Ponto. Era a súmula. Até hoje eu não tive acesso aos autos do inquérito do caso Cruzoé. Até hoje eu não tive. Até hoje a Cruzoé e o seu publisher, o Mário Sabino, estão dentro dos inquéritos das fake news. E o inquérito das fake news, para você ver a questão da subjetividade, ele começa com uma fake news que não era fake news. Então ele começa com essa capa dizendo assim: isso é fake news. Uma semana depois eles descobrem que não era fake news, que aquela notícia que vinha de uma delação, etc., sobre o Toffoli, da Odebrecht, enfim, que aquilo era verdade. Sim. E aquilo, então, quando eles descobrem que é verdade, aí a revista volta ao ar. Ela nunca saiu do inquérito, mas ela volta ao ar. A matéria pode ser publicada. Ou seja, o inquérito das fake news começa com uma fake news que não era fake news, e eu começo a tentar atuar buscando, com base numa súmula vinculante que não era nem súmula nem vinculante. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. O Brasil se tornou isso, infelizmente, de 2019 para cá. A palavra, ou a cabeça, ou a subjetividade do juiz vale mais que a lei. Então, eu tenho muitos problemas, o senhor me perdoe, tá? E fake news não está na nossa legislação. Nem fake news, nem desinformação, nem negacionismo, nem nada disso. E nós estamos sendo há 6 anos e meio julgados com base nisso. Discurso de ódio tá na... Discurso de ódio, nada disso está na legislação. Eu fui intimado pela Polícia Federal por discurso de ódio. E o pior... O que é discurso de ódio? Então, eu falei que eu não aceito pedófilo na sociedade. Certo. Imagina o seguinte, eu falo, eu não aceito advogado na sociedade. O senhor vai se ofender. Eu vou concordar. Né? Mas eu imagino que algum advogado vai se ofender. Nada pior que advogado. Eu imagino que algum advogado vai se ofender e ele vai me denunciar, né? Se eu falo que eu não aceito um pedófilo na sociedade e alguém me denuncia, o que esse cara é? Foi por causa dessa frase? Eles queriam que você aceitasse. Eu tenho que aceitar. Então... E é capaz de, se você falar assim, eu aceito pedófilos na sociedade, também te processarem. Alguém sempre vai se ofender. Não tem jeito. Então, me incomoda bastante essa... Por exemplo, uma coisa que aconteceu na pandemia. Eu não gosto, eu falei muito pouco. Quem me acompanha aí sabe, apesar de eu ter perdido a minha outra conta por discurso de ódio, eu perdi a minha conta no Twitter. Mas eu, como sou engenheiro, o que eu falei sobre tomar vacina ou não tomar vacina? Não falei nada, porque eu não entendo disso. Então eu não entrei, eu falo do que eu entendo. Né? Se eu não vou ficar falando, posso comentar sobre qualquer coisa. Claro. Mas falar, faça isso ou faça aquilo sobre uma coisa que eu não entendo. Só que, por exemplo, conforme a pandemia foi se prorrogando, a gente foi entendendo uma coisa ou outra. Claro. Sim. Então começou a ficar meio claro, por exemplo, que aquelas 2 doses da vacina não seriam suficientes. Sim. Aí você comenta. Ô, gente, pelo jeito, vai precisar de uma 3ª dose. Aí me aparece lá o Instituto Butantan. Fake news. Quem está... tá lá escrito até hoje, no perfil do Instituto Butantan. É fake news quem está dizendo que vai precisar de uma 3ª dose. Mas isso que eu quero... Aí só me desculpa demais, eu quero morrer com o direito. Porque aí saiu a 3ª dose, mas a 3ª dose foi chamada de dose de reforço. Então quem falou que ia ter a 3ª dose fez fake news. Porque era reforço. Então, você entende que, por esse exemplo, qualquer coisa é fake news? Qualquer coisa. Lógico. Mas é isso, a fake news se tornou esse lugar subjetivo e usado para incriminar quem eu desgosto. Né? É disso que se trata. Veja só, fake news, em primeiro lugar, fake news, o que é fake news? Fake news é um conceito horrível, porque fake, a tradução seria notícias falsas, as pessoas traduzem assim. Então você tem que partir do pressuposto que só a imprensa
porque ela é quem noticia. Sim, noticia. Então só a imprensa faz fake news. Não, o resto tá imune a fake news, já tá errado, né? Não é por aí. E aí eles vêm com desinformação. Aí desinformação também é um conceito complicado, porque eles aplicam isso à opinião. Então você dá a sua opinião, você desinformou. Um monte de gente aí, políticos, todos eles estão caçados por desinformar, propagar desinformação. Tá, mas se você dá a sua opinião, o que é uma opinião? É a sua visão subjetiva e pessoal sobre determinado fato. Então, uma coisa é eu chegar para você e falar assim, veja, essa tela aqui é rosa. Nem sei se sou um fato tão objetivo assim, porque eu também não tenho essa certeza. Mas se você chegar e falar assim, isso aqui é uma caneta. Sim. Bom, isso é uma informação. Agora, se eu disser para você, essa caneta é boa, essa é uma opinião. Sim. Eu posso te dizer que você desinforma pela minha opinião? Claro que não, porque eu não estou informando. Sim. Como é que eu posso desinformar? A opinião não tem a intenção de informar. Então, portanto, ela não pode ter a intenção de desinformar. As pessoas estão sendo processadas por opinar de forma desinformativa. É uma burrice. Sim. É um erro. É uma sacanagem. E é uma sacanagem proposital. Claro. Porque não é possível que as pessoas, o Estado, os juízes, enfim, não saibam disso. Eles sabem. Mas é uma forma de controle. E às vezes não é nenhuma opinião, pode ser até uma análise.